Tudo começou como uma brincadeira entre amigos. Na última semana de férias, 5 jovens, Léo, Amanda, Vinícius, Clara e Diego, decidiram explorar lugares abandonados da cidade. Era para ser só adrenalina e fotos para o Instagram. Foi Vinícius quem falou da tal casa do fim da estrada, uma mansão rural esquecida, rodeada por mata fechada, isolada no topo de uma colina. Segundo ele, a casa estava vazia desde os anos 80, quando toda a família que morava lá desapareceu sem deixar vestígios. A lenda dizia que ninguém que passava uma noite ali voltava ao mesmo. Eles acharam que era só mais uma história de cidade pequena. Eles estavam errados. Chegaram perto das 18 horas, o céu já escurecendo. A casa era enorme, mas coberta de trepadeiras e rachaduras. As janelas quebradas pareciam bocas abertas no escuro. A porta da frente estava entreaberta, rangendo com o vento. Dentro, o ar era gelado, e tudo cheirava a mofo e ferrugem. O chão de madeira rangia a cada passo. Subiram, exploraram os quartos, o sótão, até encontrarem uma porta de porão trancada com correntes enferrujadas. No lugar da maçaneta, alguém havia pregado uma tábua com algo escrito à mão. Fechado por dentro. Eles riram, mas Amanda achou aquilo errado. Queria ir embora. Mas os outros insistiram em ficar, ao menos até a meia-noite. Às 23h12, enquanto jogavam cartas no corredor, ouviram um barulho seco, vindo do porão. Toque, toque, toque. 3 batidas lentas, e depois, uma respiração pesada. Pensaram que fosse algum bicho, até Clara dizer, trêmula: gente, a corrente da porta não tá mais lá. Correram para conferir. E era verdade. A porta estava aberta, escura, e algo se arrastava lá dentro. Léo pegou o celular para iluminar, mas a luz piscaram e se apagaram. Um por um, os celulares deles morreram, como se sugados por algo invisível. Então, ouviram passos subindo lentamente do porão, e uma voz que sussurrava nomes deles. Em pânico, correram para a saída, mas a porta principal estava trancada por dentro. As janelas, fechadas com tábuas que não estavam lá antes. Foi quando Amanda viu algo no espelho do corredor. Ela mesma, mas com olhos completamente negros, sorriso costurado e a cabeça virada ao contrário. A imagem piscou, e quando olhou para os amigos, Vinícius estava com o mesmo olhar. E sussurrou: alguém precisa ficar. Então apagou a lanterna, e tudo ficou escuro. Pela manhã, a polícia encontrou apenas Clara, catatônica, sentada na varanda da casa. Ela repetia sem parar. Eles escolheram. Alguém tinha que ficar. Ninguém mais foi encontrado. Desde então, quem passa pela estrada à noite jura ver uma silhueta no sótão da casa, sempre olhando para quem se aproxima. E às vezes, à meia-noite, a porta do porão se abre sozinha, porque a casa sempre quer mais um. Durante os anos 80, a Escola Municipal 106, localizada na zona rural de um pequeno município, foi fechada após uma série de eventos inexplicáveis. Alunos desaparecendo, professores surtando, barulhos estranhos ecoando pelos corredores durante a madrugada. Os moradores passaram a evitá-la. Com o tempo, a vegetação tomou conta do pátio, as janelas quebradas viraram ninho de corvos, e as paredes foram consumidas por musgo e trepadeiras. Diziam que o prédio ainda guardava vozes. Em 2022, uma equipe de jovens cinegrafistas decidiu explorar o local para gravar conteúdo paranormal. Entre eles estava Gustavo, que não acreditava em nada daquilo. Era só um prédio velho, ele dizia. Ruído estrutural, vento
Imaginação coletiva. Na primeira hora da gravação, tudo parecia comum. Salas vazias, carteiras jogadas, livros mofados. Mas à medida que a noite avançava, os equipamentos começaram a falhar. As câmeras desligavam sozinhas, os áudios vinham corrompidos, e o ambiente, antes apenas sombrio, passou a parecer hostil. Ao subir para o segundo andar, encontraram uma escada escondida atrás de um armário caído. Levava até o sótão, um lugar que não constava na planta original do prédio. Era apertado, coberto de poeira, e no centro havia uma cadeira de madeira com tiras de couro presas ao encosto. Paredes rabiscadas com palavras repetidas. Eles não dormem. Ela ainda espera. Fecha os olhos. Só fecha os olhos. Gustavo riu. Achou que alguém tinha preparado aquilo para assustar. Mas então, a porta do sótão se fechou com força atrás deles, trancando todos no escuro. Um dos microfones ainda gravava, e captou um som que nenhum deles produziu. Passos, lentamente se aproximando, mas vindo do teto. A lanterna de Gustavo começou a piscar. Quando acendeu por um breve instante, ele viu, por apenas um segundo, uma mulher curvada no canto, com cabelos cobrindo o rosto e braços compridos demais, arrastando os dedos pelas paredes. Todos gritaram, chutaram a porta até conseguir sair. Mas algo seguia, batendo nas paredes por dentro como se a própria escola estivesse viva e furiosa. Ao conseguirem escapar e alcançar o carro, perceberam que estavam sem um deles. Daniel, o mais novo do grupo, não saiu. Quando a polícia foi chamada, vasculharam o prédio, mas não encontraram nenhum rastro dele. Apenas a câmera que ele carregava, deixada no sótão. Ao revisar as filmagens, os investigadores viram Daniel parado, encarando algo fora da lente. Ele murmura: "Ela está atrás de mim, mas não quer que eu vá embora." Então a imagem fica preta, mas o áudio continua. E nos últimos segundos do vídeo, uma voz aguda e arranhada sussurra: "Agora somos 7. Só faltam mais 5. Hoje, ninguém mais se aproxima da escola 106. Os moradores juram que à noite, luzes piscam no sótão. E quem escuta bem, consegue ouvir as cadeiras sendo arrastadas. E sussurros. Sempre sussurros. Chamando alguém pelo nome. Talvez o seu." Numa cidade esquecida do interior, havia um velho asilo abandonado chamado Santa Verônica. Ele fechou nos anos 70, após uma sequência de mortes misteriosas e surtos inexplicáveis entre os internos. Os arquivos sumiram, e os moradores da cidade apenas diziam que era melhor não mexer com aquilo. Desde então, o prédio foi engolido pelo mato e cercado por silêncio, mas nunca totalmente esquecido. Décadas depois, 3 estudantes de psicologia, Raul, Bianca e Fernanda, decidiram explorar o local para um trabalho sobre instituições psiquiátricas do passado. Eram céticos, riam das lendas e acreditavam que não passava de exagero popular. Levaram lanternas, celulares e uma câmera. Entraram pela lateral, onde a cerca estava caída. O cheiro de madeira podre e mofo era sufocante. O interior era um labirinto de corredores cobertos por pichações, paredes descascando e salas onde camas enferrujadas ainda guardavam os contornos do passado. Em uma das paredes, encontraram algo que chamou a atenção: rabiscos feitos com unha ou objeto pontiagudo, dizendo repetidamente: "Não é a casa deles." Mais adiante, encontraram uma sala com armários de prontuários. Quase tudo destruído, exceto um fichário que parecia intocado, com registros de uma paciente chamada Lúcia M., internada em 1969. Sua ficha dizia apenas: "Delírios intensos. Vê pessoas que não estão lá."
Vozes sussurram instruções. Evita contato visual. E no verso, à mão, alguém escreveu: ela sabe o que vive no térreo. Enquanto tentavam filmar, o clima mudou. O ar ficou mais denso. Bianca disse que ouviu algo vindo do porão. Um sussurro, como se alguém estivesse falando, mas sem emitir som. Ela desceu, contrariando os avisos dos amigos. Raul e Fernanda a seguiram. O porão era uma ala que não constava nos mapas antigos. Era maior do que deveria ser, mais gelado. O chão estava coberto por marcas de arrasto, como se camas ou corpos tivessem sido levados para lá. Em uma das salas, encontraram Bianca parada, de costas. Ela estava imóvel, encarando o canto escuro da parede. Quando Raul a tocou no ombro, ela se virou devagar, os olhos completamente pretos. Sem expressão. Apenas murmurou: agora é tarde. Ele já acordou. Naquele momento, todas as lanternas se apagaram. A câmera caiu no chão, gravando por alguns segundos tremidos. Gritos. Barulhos de arranhões. E um ruído horrível, como ossos se quebrando lentamente. No dia seguinte, apenas a câmera foi encontrada por caçadores da região, jogada na beirada do mato. As autoridades nunca acharam os corpos. Mas quem assiste a gravação até o fim percebe algo. Nos últimos segundos, uma figura alta e esquelética aparece ao fundo, de cabeça baixa, como se estivesse observando, esperando. Desde então, quem passa perto do antigo asilo Santa Verônica à noite jura ouvir vozes sussurrando nomes. E dizem que, se você responder, alguém abre a porta do porão para você. E ela nunca mais fecha. Júlia era estagiária de jornalismo e procurava histórias incomuns para seu blog de mistérios urbanos. Foi então que ouviu um boato antigo. A estação Montenegro, da extinta linha 9 do metrô, havia sido fechada nos anos 90 após uma tragédia, e desde então ninguém falava sobre ela. A empresa de transporte alegava problemas estruturais, mas moradores da região diziam outra coisa. As pessoas que entram lá não saem iguais. Se saem. Intrigada, Júlia decidiu investigar. Ela encontrou uma entrada pelos trilhos antigos, perto de uma favela abandonada. Pulou o portão enferrujado, seguiu os trilhos por uns 20 minutos até ver os pilares da estação, escondidos pela vegetação. O lugar estava tomado pelo mato e pichações, com o símbolo da companhia desbotado. O chão da plataforma estava rachado, e as escadas rolantes, cobertas de poeira. No meio da escuridão, ela notou algo estranho. O letreiro eletrônico piscava, mesmo sem energia. Na tela, uma frase: próximo trem, 3h33. Ela olhou o relógio. 3h21. Riu nervosa. Marketing paranormal. Mas então, ela ouviu o som de um trem. Luzes distantes surgiram no túnel. O som das rodas de ferro, do freio estridente e o vento que sempre acompanha o metrô. O trem parou em frente à plataforma, mesmo com os trilhos destruídos. As portas se abriram com um chiado. Vagões vazios. Iluminação fraca. Mas Júlia entrou. As portas se fecharam. O trem se moveu. E então tudo escureceu. Quando as luzes voltaram, os vagões não estavam mais vazios. Havia pessoas sentadas, ou melhor, coisas parecendo pessoas. Cabeças pendendo, bocas abertas em gritos congelados, olhos brancos e imóveis. E todos viraram a cabeça para ela, ao mesmo tempo. O trem começou a acelerar, os faróis da frente piscavam, mostrando que o túnel não tinha fim. Júlia tentava forçar as portas, gritar, mas nenhum som saía. No fundo do vagão,
Alguém se levantou. Era um homem alto, sem rosto, com o uniforme da companhia de transporte. Ele carregava uma prancheta com nomes riscados. Quando chegou perto, virou a prancheta para ela. Seu nome estava ali, Júlia Martins. E ao lado, embarcada, 3h33. No dia seguinte, policiais encontraram apenas a mochila dela na plataforma da estação Montenegro. Dentro, o celular ainda gravava. No vídeo, um som de trilhos, depois silêncio e, no final, uma voz baixa dizendo: "Próxima passageira confirmada." Hoje, a estação continua trancada. Mas quem mora por perto diz que, de vez em quando, de madrugada, houve um trem passando pelos trilhos mortos. E às vezes, dá para ouvir gritos abafados vindos lá de dentro. Porque o trem ainda passa. Sempre às 3h33.